Todos na diferença, com impressões digitais coloridas ao fundo. O todos é cada um de nós, é cada pessoa. E cada pessoa é potência pura. É com imenso prazer que eu anuncio para hoje o terceiro episódio dos vídeos editados de minha potente conversa com o pensador livre da filosofia da diferença, Luiz Fugante. A introdução do programa da semana passada foi encerrada com o enunciado de vir síndrome de Down em um pai. Na concepção dos filósofos da diferença Gilles Deleuze e Félix Guattari, devir não é imitar o outro e muito menos se transformar nele. É deixar ser afetado por acontecimentos externos ao nosso corpo e nos diferenciar de nós mesmos e gerar diferenças no outro. Convido então a você a embarcar em mais essa viagem intitulada Educação para a Potência do Todos na Diferença. E se você gostar, curta o programa e se inscreva no canal Todos na Diferença, passando a nos acompanhar semanalmente. Folder da live Educação Inclusiva, escrita criativa para a potência na afirmação da diferença, com a minha foto e a foto do Luiz Fugante. Daí que, em 1997, nasce o Tiago. E aí, hoje eu vejo que foi um grande acontecimento que transformou completamente a minha vida. Então, eu tive, na época, pelo menos duas escolhas. Ou cair na armadilha da primeira captura, né, da vitimização, né, vitimar ele, né, daí eu digo que eu não estaria dando uma chance de vida, de viver, estaria destruindo a minha vida e não dando uma chance a ele de viver, de encontrar seu próprio caminho. Daí, pela primeira vez, eu acredito que nesse momento eu entendi, de fato, a filosofia do Deleuze e Guattari, que vai muito, não vai de encontro ao simples academicismo, à interpretação, ao entendimento. Né? E sim, lembro muito do que você tem falado no nosso curso, de que a pessoa pode ler milhares de livros, mas não ser afetado por aquilo e não usar aquilo para a sua vida prática, para o seu dia a dia. Não ver a leitura, né, como um acontecimento que te transforma e te ajuda a criar novos modos de vida. Daí eu até escrevi um artigo, que também foi publicado na Revista de Ciências Sociais da PUC, que eu falo exatamente isso. Né? Eu optei, então, pelo que o Deleuze e Guattari chamam de desterritorialização positiva. Ou seja,
Eu tinha um modo de vida, de repente, um acontecimento me tirou do porto seguro, de um porto seguro e me levou para algo desconhecido. Então, foi fácil para mim. Aí eu fui pesquisar o que é essa tal da inclusão social. Né? E foi fácil para mim descobrir que o problema não estava nas pessoas que supostamente estavam querendo ser incluídas, e sim na sociedade, na escola. O problema está aí, né? Na máquina social. Então, pela primeira vez, de repente, eu comecei a entender essa questão. A entender, não. A compreender, vamos dizer assim, na prática, né? No meu próprio corpo, no meu próprio dia a dia. Uhum. Daí eu recuperei todo o estudo que eu tinha do Deleuze e Guattari. Me remeti, por exemplo, à ideia do que ele traz lá, o Deleuze, no Crítica e Clínica, quando ele fala da criança e do papel, da função dos pais. Quando nós acreditamos que a criança só vai atingir, chegar no meio social depois de vários anos, que no começo a relação da criança é apenas com os pais. Até andei relendo, né, o Crítica e Clínica, ele fala, o Deleuze e o Guattari falam que não, que os pais são apenas uma ponta do iceberg, e o que eles podem fazer é abrir ou fechar portas. Daí, nessa hora, eu compreendi, né, que o meu papel diante desse meu novo momento era abrir o máximo de portas possíveis para o Tiago, para o meu filho, né? Fugante, a hora que você quiser interromper, fazer alguma pergunta. Acho esse momento muito, muito importante, porque é exatamente o teu envolvimento, o que te fez você ser arrebatado por esse problema da educação e que ao qual você dedicou praticamente os últimos boa parte dos anos da sua vida. Então, acho que é importante isso tudo que você está falando. Depois a gente começa a questionar um pouco mais a questão da sua crítica em relação à educação inclusiva e tal. Se você quiser, eu começo já. Eu espero você desenvolver ainda um pouco mais, se tem alguma coisa a mais para dizer. Não, eu posso desenvolver um pouquinho mais, sim, porque o que me remeteu, naquela época, num primeiro instante, foi o que Deleuze e Guattari, tá no Crítica e Clínica também, no Lógica do Sentido, né? A necessidade de inversão da lógica platonista. Daí eu virei entender mais claramente que, pelo menos, né, segundo Deleuze e Guattari, a questão, né, para o Platão não está no modelo, né, no modelo ideal de sociedade e na cópia, e sim na cópia desse modelo e no simulacro, na negativação do simulacro. Daí eu passei a estudar profundamente como na história da humanidade os simulacros foram criados, desde pelo menos a Grécia Antiga, né, que a palavra estigma, inclusive, é criação grega, né, e na época, né, do Platão, Aristóteles, as pessoas vistas como diferentes, né,
elas eram marcadas como se fosse gado mesmo, né, para as pessoas na rua, no cotidiano, se protegerem, porque eram vistas como pessoas perigosas. Né? Então, eu comecei a estudar essa ideia da inversão da lógica platonista. Né? E também a ética do Spinoza se tornou meu livro de cabeceira. Né? Na ideia mesmo dos bons e maus encontros, dos afetos alegres e tristes. Né? Então, nesse período, ficou claro para mim que, primeiro, eu tinha que fazer o que você chama de lição de casa, para não cair na primeira captura, e muito menos na segunda captura, idealizando um mundo perfeito, uma sociedade super inclusiva, e sim que a questão estava no dia a dia, nos meus encontros com meu filho, nos encontros que ele teria com as outras pessoas, e saquei na hora que o meu papel era gerar para o Tiago o máximo de bons encontros possíveis, até para que ele aprendesse a lidar com os maus encontros, né, que inevitavelmente ele teve e terá enfrentar na vida. A ideia que você fala de fazer o bom uso da dor, né, e buscar ao máximo, né, potencializar o agir do Tiago. E, até finalizando essa primeira parte, né, me aprofundei muito na ideia do Spinoza e de outros da univocidade do ser. Né, porque se formos a fundo no Spinoza, que só a substância, ou a natureza, ou Deus, né, não precisam de nada para existir, para nascerem e para existirem, que todos nós somos extensão dessa substância, somos interdependentes, né? Ou seja, só isso já quebra, já rompe com a dicotomia excludente que separa as pessoas em iguais, perfeitas e diferentes de outro. A ideia é que somos todos diferentes, nos afetamos mutuamente, e é nesses encontros, nesses afetos, que nós vamos aumentar ou diminuir a potência de existir nossa e da pessoa que nós estamos nos encontrando. Então, isso que eu pensei como uma introdução, vamos dizer assim, longa, né? Desse meu contato com a filosofia da diferença. Deixa eu te perguntar uma coisa, Guga. E a partir daí você resolveu, então, investir numa outra maneira de perceber os processos de ensino e aprendizado. E você começou a investir diretamente nisso, a partir das necessidades do seu filho, Tiago. Foi isso. Agradecimentos, Luiz Fugante. Todos na diferença. Idealização Guga Doria. Produção Tramelas, Histórias e Afins.